Boa noite, amados. Graça e paz. Vamos neste momento estar dando início ao nosso culto de quinta-feira, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça nas nossas vidas. Eu te convido neste momento a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 22 em diante. Mateus, capítulo 12, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava e dizia: Não é esse o filho de Davi? Os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerão em pé. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Esse texto aqui, amados, ele tem alguns ensinamentos, né? Do versículo 28, do 27 em diante, fala de outras coisas também. Mas no primeira parte aqui, eu queria comentar sobre essa questão do reino dividido, amado. Rapidinho aqui, para nós iniciar nosso culto. Naquele momento, Jesus expulsou, curou, na verdade, né? Um cego e mudo, né? Perante aquela multidão. E ali estavam também os fariseus. E eles se admiraram que Jesus tinha curado aquele homem, né? E os fariseus, como sempre, né? Murmurando, falando mal de Jesus, né? Eles falaram que Jesus estava fazendo aquela obra no poder de Beelzebu, um dos príncipes dos demônios lá, né? Só que Jesus, ele deu uma resposta naquele momento, dizendo como é que Satanás pode expulsar Satanás, falando aqui na nossa língua, né? Como é que pode um demônio expulsar outro demônio? Acaso não estariam, vamos dizer, jogando contra o time? Né? Em outras palavras, mais simples, né? Não estariam jogando contra o time? Entendeu? Esse texto, amado, isso traz para nós a reflexão de que nós, cristãos, vivemos em comunhão, vivemos em grupos, né? Vivemos no reino, o reino de Deus, o reino de Cristo, entendeu? E será que muitas vezes nós não nos encontramos jogando contra o time, né? Aqui ele fala assim, ó, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Eu trago isso também para nossa família. Será que somos uma família unida? Será que pensamos num bem comum? Será que nós refletimos sobre isso? Será que nós estamos preocupados com o bem da família? Eu vou trazer isso para o casamento também. Será que eu estou preocupado com o meu casamento? Será que eu estou pensando em mim, na minha esposa? Ou só estou pensando em mim mesmo? Né? Porque às vezes, amado, assim, somos cristãos, sabe? Vivemos em meio a uma comunidade, né? E
queremos viver o reino de Deus, mas só que muitas das vezes olhamos somente para o nosso umbigo, somente para nós mesmos, para as nossas vontades, para o nosso querer e não pensamos no bem comum, né? Não pensamos realmente no reino, o propósito que nós estamos unidos ali, que é levar o reino de Deus, que é fazer com que esse reino cresça, né? Fazer com que esse reino prospere, sabe? Como isso, irmão? Como crescer? Amado, assim, às vezes às vezes não, nós não temos todos a mesma personalidade e às vezes não pensamos também a mesma coisa. Mas o que acontece? Às vezes é necessário que, de repente, você não tenha o mesmo pensamento que o seu irmão, mas é necessário que você ande junto com o grupo, com o meio que você vive ali, sabe? Ir na igreja, ir lá, prestar culto é uma coisa. Outra coisa, amado, é você tá ali junto, cooperando, sabe? Tá ali pronto para ajudar, para fazer alguma coisa para que esse reino cresça, para que esse reino venha prosperar, dar frutos, sabe? Às vezes acontece de cristãos olhar só para si mesmo, ter só o seu pensamento, entendeu? Não fazem, estão ali, mas não fazem parte daquele grupo, daquele reino, sabe? E o que acontece? Não prospera, não permanece, sabe? Nossa família, por exemplo, ela, ninguém é igual, claro, né? Mas se nós não pensarmos num bem comum, será que essa família ela vai prosperar? Ela vai permanecer em pé, né? Talvez você, claro, você tenha uma personalidade, você tenha um pensamento diferente, mas vai chegar um momento que você vai ter que trabalhar em prol dessa família, né? Você vai ter que ajudar, você vai ter que cooperar com a família para que essa família permaneça em pé, permaneça unida e cresça. Dentro do casamento, a união conjugal, mas a pessoa lá, ela pensa só em si. O marido pensa só em si, ou a esposa pensa só em si, entendeu? Será que esse casamento ele vai crescer? Será que essas pessoas vão amadurecer? Será que essas pessoas vão conseguir chegar a um nível de amadurecimento maior? Sabe, amado? E olhando para esse texto, Jesus fala sobre essa questão de às vezes, será que eu tô jogando em favor do time, realmente? Será que eu tô ali mesmo assim com vontade? Não, eu vou lutar por esse casamento. Nós vamos ser um casal unido, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos seguir em frente, nós vamos unir as nossas finanças, nós vamos prosperar, nós temos um propósito. Ou você, não, eu tô aqui, mas eu faço as minhas coisas, eu tenho meu dinheiro separado, eu isso e aquilo, eu só penso em mim. Será que eu tô ali pronto para ajudar só nas horas boas ou nas horas ruins eu dou para trás, saio fora? Deixo que a minha esposa ou meu esposo se rale, né? Dentro de uma família, será que eu colaboro com a minha família dentro de uma casa, dentro de um lar? Será que eu estou pensando num bem comum, fazer com que aquela família prospere, cresça, em todas as áreas, amado? Ou será que faço parte de uma família dividida? Penso só em mim, olho só pro meu umbigo. E dentro da igreja? A comunidade ali, o grupo que a gente convive.
Será que eu penso no bem comum? Será que eu estou esforçado ali em colaborar e estar junto? E vamos para frente, vamos ganhar almas, vamos fazer com que o reino de Deus prospere, esse cristianismo vá à frente. Vamos ganhar almas. Eu estou sentado ali só para engordar espiritualmente. Porque às vezes é isso que acontece, mano. As pessoas só querem engordar espiritualmente, elas não querem mais nada, né? E quando eu falo de grupo, eu não falo só da minha igreja, eu falo do meio cristão, né, mano? Meio cristão, né? Que possamos refletir através desse texto aqui, tá, amados? Ore a Deus, peço que Deus aí te revele o que realmente Ele quer transmitir para ti. Amém? Esse foi o meu entendimento. Possamos ser um reino unido, um reino que queira prosperar em todas as áreas, em todos os momentos. Amados, Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Paz, igreja, vamos adorar a Deus, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas.
manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa oração mensal, e desta vez vamos orar pela família, pelos casais e pelos filhos. Vamos orar. Querido Pai amado, mais uma vez estamos aqui, primeiramente para agradecer. Agradecer por tudo, Senhor. Por mais que estejamos passando por um momento difícil, um momento que tem nos atingido, pessoas próximas da gente, família próxima da gente, mas temos que pedir perdão, agradecer, porque Tu sabe, Pai, o que cada um está passando, Senhor, cada família. Que as famílias continuem unidas, permaneçam na paz, no amor de Cristo, que os casais que são os cabeças de uma família, que eles possam direcionar seus filhos no caminho correto, no caminho que Tu queres, Senhor, que eles sigam, que nenhum se desvie pelo caminho errado, Senhor, o caminho do mal. Dê inteligência aos casais para que possam botar os seus filhos naquilo que Tu deseja, Pai, naquilo que Tu queres que cada um siga. Ó Senhor Jesus Cristo, que a família, que a base da sociedade, que ela não se desvie, Pai, continue em prol na busca de dias melhores, Senhor. Que a gente jamais desanime, Pai, por qualquer que seja, Pai, as tribulações, que a gente se agarre em Ti, Pai, porque sabemos que o socorro vem de Ti, somente de Ti. Por mais que às vezes a gente não entenda
Por mais que a gente não perceba, mas sabemos que Tu está no controle da nossa vida, Pai. Tem de misericórdia, tem de compaixão, Pai, desse Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui conectados, né? Ligados para mais uma reunião de oração nessa noite. Uma boa noite a todos. Que possamos ter um tempo agora proveitoso nesse objetivo de nos unirmos em oração. E as necessidades são muitas e eu gostaria de iniciar então essa oração com um trechinho da palavra de Deus que falou comigo por último, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, e diz: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E o Senhor diz ainda: Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa e ampla terra, que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Que nessa noite o nosso clamor chegue até o Senhor também. Como visto, a aflição do povo de Deus não fica desapercebida diante de Deus. Ele conhece as aflições, ele conhece as situações que o povo está passando, conhece o sofrimento, ele conhece, profundamente conhece. Então, há um Deus que conhece os nossos sofrimentos, é que eu me chego nessa hora. Há um Deus que experimentou todo tipo de sofrimento humano também, na pessoa do seu filho. E eu começo essa oração nessa noite, pedindo ao Senhor que entre com consolações do Espírito Santo em relação à família do irmão, que eles sejam agraciados com fé, sejam renovados na esperança, sejam muito renovados no Espírito nessa noite. Eu clamo por eles nessa noite, eu clamo que eles sejam sustentados em poder, no poder de Deus, para enfrentar esse momento presente, essa dor, esse sofrimento. E o Senhor conhece esse sofrimento, Ele não está alheio. Eu oro também pelos irmãos que estão doentes ali, pelo Samuel, que fez uma cirurgia. Que o Senhor conceda a ele uma plena e rápida recuperação. Que o Senhor lhe sustente com fé, com graça, com livramentos, com toda a ajuda necessária nessa hora. E essa ajuda às vezes vem dos médicos, pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar. Eu peço pelos enfermos da igreja de modo geral, que sejamos fortalecidos no Senhor, que o Senhor entre com providências, com remédio espiritual e remédio físico, nos conceda condições para ter acesso às coisas que a ciência nos proporciona, homens estudados que Deus usa para ajudar a humanidade, ajudar os homens. Eu oro pelo sustento das famílias, que não falte trabalho, fortalecimento espiritual, pela resistência nas adversidades, pela renovação dos pastores e líderes que devem estar cansados,
né, numa situação tão atípica que vivemos, que eles sejam renovados em graça, que seja aberto um maior entendimento ainda, em todos os níveis, para que, de um modo geral, saibamos o que é ser cristão. Quais são seus valores, quais são seus ideais, que afaste de líderes gananciosos, afaste de nós os homens maus, revestidos de homens bons, dos lobos em pele de cordeiro, que nos ajude, nos livre de homens que só têm objetivos políticos e que se utilizam da boa-fé das pessoas. Nos livre desses homens maus e fortaleça cada vez os homens bons e de boas obras que estão no nosso meio. Força para continuar. Renova a fé, Senhor, do teu pequeno rebanho ali. Renova a nossa fé, Senhor, porque sem ela não há sentido nenhum. Se essa convicção de que há um Deus por nós no céu, essa convicção de que há um Deus que conhece o sofrimento, de que há um Deus que coloca a mão na hora que tem que livrar do Egito, nos livrar desse mundo mal, cada vez mais mal, precisamos ser renovados nessa esperança, ser renovados no propósito, ser renovados nos valores, nos ideais. Quem temos no céu, Senhor, além de Ti? A quem recorremos? Senão ao Supremo, ao Todo-Poderoso, aquele que pode nos ajudar. E é nessa noite eu coloco essas orações no nome de Jesus, frisando que o Senhor conhece profundamente todo o sofrimento. E Ele não só conhece e fica de espectador, Ele pode nos ajudar. Uma boa noite e que essa reunião seja muito proveitosa. Amém. Paz e graça a todos. Mais um dia na presença do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 28. Vamos ler? A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias aos pés. Trazei também e matai novilhos cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque a recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliar. Esse pai, aqui a palavra não diz, né? Como ele era, né, para os seus filhos, né? Mas, para começar, a herança só é repartida quando os pais morrem, né? E certamente ele devia ter incomodado muito aquele pai para que aquele pai fizesse isso. E assim, seu pai repartiu. E ele juntou tudo que era seu e foi para uma terra distante. Lá ele fez tudo o que queria, né? Gastou tudo de maneiras que ficou sem nada. Não tinha mais nem o que comer. E como se não bastasse, ainda teve uma grande fome naquela cidade. Já não dava nem de ter mais trabalho. E ele, mesmo assim, ele arrumou lá um cidadão que pediu que ele cuidasse dos porcos, achando que ele ia se alimentar, mas nada deram. E ele disputava os farelos dos porcos. Daí foi o momento que ele caiu em si. Poxa, perdi tudo, não tenho mais nada. Meu pai, os trabalhadores dele se fartam de pão e eu aqui passando fome. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele o quanto eu me arrependi. E assim chegou na casa do pai. Ainda estava longe quando seu pai o reconheceu. Mesmo em maltrapilho, que devia estar, porque ele já não tinha mais o que vestir, mais o que comer, seu pai o reconheceu e saiu a abraçá-lo e beijar de tanta alegria, porque ele pensava que aquele filho havia morrido. E quando o filho falou: pai, me trata como um dos teus trabalhadores, eu não mereço, eu não sou digno. Então aquele filho, ele veio com toda a humildade. Ele queria até ficar como se fosse um empregado do seu pai. Mas o pai, nada disso. Chegou lá, mandou escolher as melhores roupas, o melhor anel, sandália, fez uma grande festa para se alegrarem todos. Esse pai estava com o coração radiante pela volta daquele filho. Mas o filho mais velho, que estava no campo, trabalhando de sol a sol, né? E nunca desrespeitou o pai, sempre cumpria todas as suas ordens, né? E ele não entendeu quando viu aquela festa, grande festa, danças,
e nem quis entrar, não quis se alegrar com seu irmão, quando ele soube que era a volta do seu irmão. E aqui no versículo 29, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste sequer um cabrito. Né? Certamente esse pai não soube, né, agradecer aquele filho, agradar. E às vezes acontece com a gente quando tem nossos filhos, eles fazem às vezes algo de bom para nós, mas a gente não, a gente só sabe ver os defeitos, só sabemos julgá-los, né? E devemos, sim, elogiar o nosso filho quando merece. Agora aqui, aquele pai talvez não fizesse isso, mas ele disse: ô meu filho, tudo que é meu é teu. E ele certamente por isso, ele não entendeu. E muitas vezes nós agimos, né, dessa maneira. Não entendemos quando um pai se alegra, né? Imagina esse pai, que é um homem natural, tendo defeitos, como todos nós temos, né? Ele soube alegrar o coração daquele filho que ele nem imaginava mais que voltasse. Imagine o nosso Pai Celestial que está no céu, que está entre nós. Como ele não se alegra em trazer de volta um filho, né? Aquele que já conhecia o seu amor, já sentiu o seu perfume, mas mesmo assim veio a desviar-se dele. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O mesmo a festa há no céu quando também aceitamos Jesus como nosso Salvador. O Senhor se alegra e Ele não tem prazer em nenhum que um dos seus filhos fique de fora. O Senhor ama a todos e muitas vezes nós não entendemos, né? Às vezes eu já ouvi alguém dizer assim: eu não vou lá em tal lugar porque, poxa, aquele lá fazia tanta coisa errada, fazia isso, fazia aquilo, e agora é santinho. É assim que às vezes nós agimos. Nós temos que nos alegrar também com um irmão ou com alguém que retorna à casa do Pai. É muito triste, né? Alguém que já caminhou com Cristo, permaneceu firme nos seus caminhos e de uma maneira ou de outra vem a se afastar. E a palavra de Deus diz que mais alegria há no Senhor em resgatar aquele que está distante dos seus caminhos. Jesus ilustra bem isso na parábola das ovelhas perdidas, né? Eram 100 ovelhas. Eu costumo sempre citar, eu gosto assim demais dessa parábola. Eram 100 e todas seguiam seu pastor. Uma delas se desgarrou. Talvez encontrou um pasto mais farto, algo melhor, e se distraiu e nem percebeu que o seu pastor e os rebanhos já tinham ido. Mas o bom pastor, ele conta cada uma das suas ovelhas. E quando ele contou, ele viu que faltava uma.
Tinha 99, tinha bastante. Ele podia dizer, eu não vou lá. Não, ele foi lá, achou aquela ovelha, muitas vezes machucada, né, ferida, e às vezes distraída, nem soube como voltar. Mas o bom pastor foi lá, trouxe no colo, tratou e colocou junto ao rebanho. Mas antes dele ir lá buscar aquela que estava perdida, ele deixou as 99 em segurança. É isso que o nosso Jesus faz. Jesus é o bom pastor. Ele quer que cada um de nós estejamos seguros na sua presença, no seu amor. Mas o prazer dele maior é trazer de volta aquela que estava perdida e foi achada. Irmãos, nós precisamos orar por tudo e por todos, mas nós precisamos também não esquecer de orar pelos jovens, os adolescentes, adulto, todo aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Orar também para aqueles que não conhecem, que um dia venha conhecê-lo. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e da vida de cada um. É isso, irmãos. Vamos continuar orando, sim, pelos doentes, pelos aflitos, por cada um deles. Mas não podemos esquecer de orar por aquele que está fora dos seus caminhos. Sei que às vezes cada um das nossas famílias sempre tem um que não conheceu Jesus ainda, ou conhece, mas não tem nenhum compromisso com Cristo. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus e vamos orar por cada um. Amém? Oh Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por essa palavra que esteve no meu coração, Senhor. Obrigada por esse amor que Tu tens a cada um de nós. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme nos Teus caminhos. Encha-nos da Tua graça e da Tua sabedoria, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Continua cuidando da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Continua cuidando, Pai, dos doentes, Pai. Todo aquele que está com seu coração partido, Senhor. Aflito, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor. Ajuda-nos a sempre ser fiel a Ti, caminhar nos Teus propósitos, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, daquele que ainda não Te conhece, Senhor. Salva, Pai. Liberta, Pai. E traz de volta, Senhor, todo aquele que um dia se afastou de Ti. Obrigada pelo Teu querer em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.